Olá pessoal, eu sou Daniel e eu estou aqui para resolver a prova de História do Brasil da SPM no segundo semestre, a prova E, certo? Nós tivemos aqui 3 questões de História do Brasil apenas, numa prova de 10 questões. Tivemos também uma questão de História da Arte, que eu vou resolver com vocês. Em História do Brasil, tivemos a distribuição clássica, uma questão de Brasil Colônia, uma questão de Brasil Império e uma questão de Brasil República. A primeira questão de Brasil Colônia é a questão 54, que trata da criação de gado. Acontece o seguinte, você precisava lembrar que ao redor dos engenhos formaram-se fazendas, propriedades de criação de gado. Esses lugares você tinha uma criação extensiva, você tinha uma criação em grandes propriedades e o gado era criado solto. Então, estas grandes propriedades acabaram por expandir territorialmente o Brasil para os sertões. Nós tivemos, por exemplo, a ocupação da Paraíba, do Maranhão, do Piauí. Na Bahia, você tinha propriedades tão grandes que você tinha uma propriedade que era do tamanho de Portugal. Então, propriedades gigantescas de criação de gado que favoreceram a expansão territorial no Brasil. Então, questão 54 da prova E, alternativa A. Na questão 55, já de Brasil Império, nós temos o problema do ato adicional. O aluno deveria lembrar primeiramente o seguinte, século XIX, América Latina, formação dos Estados Nacionais Latino-Americanos. Um dos principais problemas é a questão da adoção do modelo federativo ou do modelo unitário de Estado. Então, o aluno deveria lembrar esse debate e deveria lembrar que o ato adicional feito pelo Diogo Antônio Feijó, o padre Feijó, na época ministro da Justiça, no período regencial, você tinha que lembrar que ele era a favor do federalismo e que ele implanta o ato adicional em 1834 justamente por isso. O ato adicional faz o quê? Entre outras coisas, ele reduz o poder central, acabando com o poder moderador, acabando com o Conselho de Estado, acabando com o poder de veto do poder executivo, e ele cria também as assim chamadas assembleias legislativas provinciais, que vão garantir a autonomia provincial no Brasil, criando o que a professora Miriam Dolkonikoff chamou de o arranjo federativo. Não chega a ser uma federação, mas o Brasil vira um arranjo federativo, sendo que cada província tinha sua autonomia para fazer leis, cada província tinha sua autonomia para ter a própria polícia, entre outras coisas. Então, com essas informações, você lembraria que o texto trata do ato adicional e a alternativa E. Passamos em seguida para a questão 58, agora Brasil República, e essa questão talvez mais difícil da prova de História do Brasil. A 58 trata de um problema diplomático que aconteceu entre o Brasil e a Argentina entre os anos de 1890 e 1895. A questão era o seguinte, eles estavam disputando territórios que ficam ali a oeste de Santa Catarina, a oeste do Paraná. Tá bom? Esses territórios foram disputados e no chamado, que é a tal da questão de Palmas. Tá? Então, Brasil e Argentina não conseguiram resolver esse problema diplomático e, no final das contas, foi chamado o presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, para servir como árbitro deste problema territorial. E, nesse sentido, a alternativa correta é a alternativa E, que é a questão de Palmas, que se chama esse problema territorial entre os dois estados, também chamada de questão das missões, o outro nome. Finalmente, vamos resolver a questão 60, questão de História da Arte, né, relacionando aí arte e história. A questão trata do modernismo. Aqui você tem um quadro do Kandinsky, o quadro com arco preto, o nome da pintura. Bom, o aluno ia lembrar o seguinte, uma das principais características da arte modernista é a destruição da referência. A perda da referência na arte, a perda de modelos ideais a se buscar, modelos ideais a se seguir. E o abstracionismo, a arte abstrata, que é a arte de Kandinsky, é a arte que leva aí suas últimas consequências. Você não precisa ter referência à arte. É arte sem referência nenhuma. E as pessoas vão ver uma obra de Kandinsky, vão tentar identificar objetos, cadeiras, não vão conseguir. Vão ter dificuldades. Tá bom? É uma arte justamente sem referência, que é a arte abstrata, que é a arte de Kandinsky. A alternativa correta da questão 60 é a alternativa A. Espero que vocês tenham feito, então, uma boa prova. Bom ingresso na faculdade para vocês. Até mais.